Olá, investidores! Para quem não me conhece, sou o Alex, sou o criador desse canal Investidor Pobre e vamos lá, investidores, sem muita enrolação, trazer mais um vídeo aí para o canal, um vídeo que faz tempo eu estou bem desfalcado nesses vídeos aí, que é análise FIIs, tá? Eu trazendo aqui como que eu analiso um pouco os FIIs, tá? E aqui não vai ser uma análise tão profunda, senão meus vídeos ficariam muito grandes, tá? Então, são vídeos que, se você fazer pelo menos, estudar e pegar esses critérios, pelo menos eles, você vai estar na frente de pelo menos 95% dos investidores, tá? Que muita gente costuma pegar diquinha aqui, diquinha lá, e eu sempre falo, nesse canal ou qualquer outro canal, não pegue diquinhas. Ah, mas Alex, tu falou, não importa o que eu falei, eu apenas trouxe, tá, os indicadores, tá? Então isso nunca deve ser uma recomendação de compra e nem de venda, tá? Então, sem muito delongas, vamos lá para o notebook, que lá vou estar mostrando para vocês um fundo imobiliário, tá? Mas Alex, esse fundo imobiliário é da onde? Eu fiz o quê? Fiz uma planilha, muitos vídeos atrás, tá? Mostrando para vocês como fazia para filtrar os fundos imobiliários, tá? Para você reduzir de 400 e poucos fundos imobiliários, reduzir para 100, 80 fundos imobiliários, tá? Então eu estou trazendo que depois que você filtra esses fundos imobiliários, daí sim você estuda eles e vê o que está dentro desse critério ou não. É melhor fazer isso do que estudar os 400 fundos imobiliários que tem, né? E eu sei que essa série já para ter acabado, mas eu vou acelerar esses vídeos, tá? Para trazer para vocês. E depois disso eu vou mostrar como ficou a planilha. E talvez eu faça uma planilha atualizada para vocês, mostrando passo a passo como a gente monta aquela planilha novamente. Só que aí eu vou focar o canal 90% para quê? Para analisar todos os fundos imobiliários que a gente encontrar, para ter uma base de quantos fundos imobiliários estão ok e outros que não. Lembrando que são os meus critérios, tranquilo? Então, sem delongas, vamos lá para a tela do notebook. Chegando aqui, a gente vai analisar, tá, o fundo imobiliário aqui, JSF11, tá? Chegando aqui, a gente vê que ele tem uma cotinha de 7,66. Aqui eu mostro para você que você não precisa de muito para estar investindo, tá? A gente vê o dividendo yield dos últimos 12 meses, está 14,35. PVP 0,86. Alex, o que é o PVP? O que significa isso? Então eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês, tá? Você viu lá e você vai comprar uma caneta, tá? Eu deixei uma caneta até aqui para dar o exemplo. Aí tu vê uma caneta, vamos supor que é uma marca muito famosa, tu olha, pô, a caneta tá legal. Vai lá, tá R$1 a caneta. Chegando lá, você fala, mas eu não vou comprar agora quando estou necessitando, amanhã eu venho e compro. Você sabe que é R$1 a caneta. Do nada, no dia seguinte, tu volta e vê que a caneta tá, por exemplo, por R$1,50. Agora tu pergunta, tá barato, mas tu vai comprar? Se você sabe, você viu, era R$1, você sabe que em outras lojas tá R$1, tu vai comprar R$1,50? Não. O que isso quer dizer então? Quer dizer que se essa caneta valia R$1, você sabe que o valor nítido dela é R$1, quer dizer que o PVP dela é 1. 1 quer dizer que é o PVP justo, tá? Agora se tu olha assim, tá, beleza, o PVP tá justo. Se estiver abaixo, quer dizer que tá com desconto. Você foi lá comprar essa caneta, você viu que tava por R$1, agora tá por 50 centavos. Então 50% de desconto, PVP de 0,50, tá? Se você foi lá, tá 1,50, é o PVP de 1,5, então tá acima. Nunca deve ser comprado fundos imobiliários acima do PVP 1, tá? Eu já fiz isso no começo do canal aí e, cara, eu me arrependi, tá? Achei que muita gente pode falar que, mas fundos mais sólidos, às vezes pode comprar com um pouco de jazo. Eu já não concordo, tá? Fundo imobiliário, no máximo, PVP 1. Acima disso, eu não compro, tá? Liquidez diária. O que é liquidez diária, Alex? O quanto que ela é vendida e comprada ao dia, tá? E a gente vê que ela está acima de 1 milhão. Cara, de 500 mil a 1 milhão de negociação diária é tranquilo, sensacional. Por quê? Quer dizer que eu consigo fazer uma compra ou uma venda facilmente no mesmo dia, tá? Se a gente vê a variação dela aqui, os últimos 12 meses, a gente vê que está com 6,70 negativo, tá? Então a variação da cota caiu. Agora, qual que é o próximo passo? A gente já viu o teu PVP, liquidez, ela passou dos dois. O que a gente tem que olhar agora? Olhar se ela tem pelo menos 4 a 5 anos. Mas por que elas 4 a 5 anos? Simplesmente porque eu prefiro fundos imobiliários que eles tenham pelo menos 4 a 5 anos para poder analisar, tá? Averiguar como ele está indo, tá?
Então a gente olhando aqui, ó, nos últimos 5 anos, a gente vê que não, ela tem em 2022, tá? Então não, ela tem apenas 3 anos, ela não tem nem 4 nem 5. Então aqui eu já pararia de analisar. Então aqui eu já descartaria. Alex, por quê? Porque simplesmente eu estou procurando uns que batam nos critérios. Mas eu vou continuar analisando para mostrar para vocês como faz toda a análise que eu faço, tá? Nos meus critérios, tá? E lembrando que isso é uma pequena parte, tem que ler RI, tem um monte de coisa que tem que ver à parte, tá? Então, olhando aqui, a gente vê que PVP ela passou, liquidez ela passou, ela não tem seus 4, 5 anos, então não tinha passado. Então a gente vamos olhar agora qual que é o seu segmento. A gente olhando seus segmentos, a gente vê que o segmento é títulos valores imobiliários. Então o tipo de fundo é fundo papel. Então a vacância a gente sabe que não tem, tá? Porque vacância não tem porque é de papel, então papel não existe vacância. E se a gente sabe que não tem vacância, aqui para baixo a gente não vai saber que não tem mais nenhuma informação que a gente possa analisar aqui no Investidor 10, tá? Então o que eu faço? Eu já deixei aberto para vocês aqui no Status Invest. Por que atrás do Status Invest, Alex? Simplesmente que o Status Invest, ele mostra os critérios, quantos fundos imobiliários tem, se ele for um FOF, se tem outros fundos. Lá você consegue ver mais detalhadamente. Aqui no Investidor 10 eu não consigo, tá? Então, aqui no Status Invest, tá? A gente, sem muita delonga, a gente vai pegar aqui e vamos em portfólio. Chegando aqui, a gente já vê que ele tem FIIs dentro dele, tá? Se ele tem FIIs, a gente tem que olhar o quê? Lembra que a gente paga uma taxa para os gestores, tá? Para ele estar administrando. Então, quando eu falo de fundo de papel ou fundo de fundo, eu sempre falo que tem que ter pelo menos de 45 a 50 fundos imobiliários dentro da carteira. Uma coisa bem diversificada, tá? E aqui a gente vê que ela tem mais de 40, tá? Fundo imobiliário. E aqui a gente já dá mais uma olhada em uma coisa, ó. Papel, 38,08% da carteira. Laje corporativo, 17,65%. Fundos de fundos, 11,99%. Mistos, 11,73%. Imóveis industriais e logístico, 8,16%. Shopping, 5,37%. Indefinidos, tá? Que não sabe se é papel, fundo de fundo, laje, cooperativa, não sabe. Então, 4,95% e agência bancária 2%, tá? Totalizando o patrimônio aqui mais de 574 milhões, tá? Se a gente olhar aqui, ele tem alguns LCI, tá? É bem pouquinho, mas tem. E também ele tem só uns 4 CRIs, tá? Então, para mim aqui, tá? Ele tá falando de papel, mas aqui tá quase basicamente um FOF, tá? Porque ele tem outros fundos imobiliários. Só que tem que tomar cuidado, tá, investidores? Lembra que isso aqui é uma análise, tá? De fundamentos. Pequena parte, tem que ler RI, tem que ver outros assuntos. No caso, PVP, ele passou, liquidez passou, não tem os seus 4, 5 anos, então já reprovou. E o último, se é sua diversificação, tá? E na diversificação entre FIIs, tá? Que basicamente isso aqui é um FOF para mim, ela passaria, tá? Só que você tem que tomar cuidado. Eu tava dando uma analisada até da carteira do canal, tá? Se você não viu, vou deixar um link aqui, ó. Só para você dar uma olhadinha na carteira do canal, tá? Ela é pública, aqui embaixo no link também tem a descrição, tá? Para você estar entrando na carteira do canal e tá olhando. Eu tava analisando mais profundamente meus fundos imobiliários e eu percebi que eu tô acabando meio que tirando um pouco do meu padrão. Por quê? Você tem que tomar cuidado quando você pega FOF ou fundos de papel, no caso mais um FOF como esse, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem FOFs dentro da tua carteira, ou até misto, que é fundo de papel e FOF, que é o meu caso, e tipo assim, eu tenho na minha estratégia de arriscar até 10% ali, ou um pouquinho mais, às vezes dependendo, em laje corporativa, que eu acredito que ela pode sim se recuperar, tá? Só que daí eu fui dar uma olhada, eu tenho FOF, uma pequena parte de FOF, e tem uma parte que ele fala que é de papel, mas ele é tanto FOF quanto papel, tá? Que foi um fundo imobiliário que ele comprou todo um FOF que eu tinha e acoplou no seu portfólio, que antigamente era só de papel. E nisso eu percebi o que? Cara, eu tenho uma porcentagem em laje corporativa, só que ambos os meus FOFs têm laje corporativa, tem papel, então tome cuidado quando você pegar
FOFs ou empresas de papel misturado com fundos imobiliários. Porque às vezes você acha que está diversificado X% em um ativo e você está mais, porque dentro dos seus ativos já tem outros fundos. No meu caso, eu estou vendo que eu acho que eu pesei um pouquinho a mão, tá? Em relação ao lado corporativo, está um pouco pesado e até mesmo o papel está meio assim pesadinho, tá? Então pode ser que você pode estar causando esse erro assim como eu estou. Como eu costumo falar, quando eu erro, quando eu trago, tem alguma coisa de errado, eu sempre trago para vocês. Vem aqui para mim rapidão. Por que eu falo isso? Tem muito canal que não mostra esse tipo de coisa, não mostra os erros, tá? E nesse canal não. Como eu falei, mostrei os critérios aqui. Esse fundo imobiliário eu posso colocar ele em uma luz amarela, tá? Lembra como que funciona os critérios que eu estou fazendo lá na planilha. Verde tá ok para a gente fazer a compra. Amarelo pode ser que tenha alguma coisa que está fora, por exemplo, vacância, às vezes está muito alta. Ou às vezes até mesmo porque ela não tem os seus 4, 5 anos, mas já vai fazer. E às vezes só por causa desse critério ela acaba não entrando. Então tá amarelinho lá. Por que amarelinho? Porque eu posso simplesmente fazer os meus critérios todos os vezes, de vez em quando tá faltando um fundo imobiliário. Só que o amarelinho lá, ele tá quase batendo. Às vezes eu posso fazer um critério e pegar ele e colocar na carta do canal. Tranquilo? Então nos meus critérios existe fundo imobiliário JSF11, tá? Ele fica no sinal amarelo, tá? Só porque ele não bateu os seus 4, 5 anos, tá bom? Lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda. E o que eu quero pedir para aquele investidor pobre raiz, se chegou até aqui no final, aquele de sempre, né? Aqui embaixo quero você curta o vídeo, se inscreva, toque no sininho para poder nenhuma notificação. Tranquilo? E me fala, quais são os seus critérios para fundo imobiliário? Vamos bater um papo. Você tem fundo imobiliário na tua carteira? Você já ouviu falar desse fundo imobiliário? Vamos bater um papo show de bola. Tranquilo? Então, valeu pessoal e até a próxima.